Graça e paz, líderes de avivamento, dando continuidade então à nossa série Célula Viva. Hoje estamos na 34ª ministração. Vamos falar hoje sobre Chegou a Hora de Parar, baseado no livro de Isaías, capítulo 40, 25 em diante. E então aqui mostra sobre uma atitude que o povo de Israel estava tendo para com o Senhor. E nós, no caminho da fé, podemos passar por problemas, podemos passar por conflitos. O povo é chamado a olhar para o Senhor e perceber quem Ele é e como age na vida daqueles que confiam nele. Primeiro, ele se apresenta aqui no versículo 25 e 26 como um Deus inigualável, incomparável. A quem me comparareis para que lhe seja igual? Levantai os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. Você sabe quem criou todas as coisas? A quem podemos compará-lo? Foi ele quem criou tudo e quem governa todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Versículo 27 diz assim: Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Eles estavam achando que Deus tinha se esquecido deles. Será que Deus se esqueceu de mim? Essa é a pergunta. Talvez você tenha essa pergunta também. O povo andava meio incrédulo, se sentindo abandonado, desassistido pelo Senhor. Será que passamos por momentos em que pensamos que Deus não se importa com o que estamos vivendo ou passando? Talvez você se sinta algumas vezes abandonado, desassistido. Quero te dizer que o Senhor está de olhos abertos e atentos para a tua vida. Receba aí. Agora no versículo 28 diz assim: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Deus tem formas de agir com cada um. Alguns dizem: Deus está muito ocupado. Ocupado ele está, certamente, porque ele está em obras, ele está ativo e tem muita coisa para atender. Mas aqui diz a palavra: cansado não. Fatigado? Não. Ele está agindo, ele está movendo. Outros pensam que por passarem por tribulações, Deus os abandonou. Mas a maneira como Deus trabalha com cada um é especial. Romanos 8, 28 fala que aqueles que o amam, tudo coopera para o bem. Ele está trabalhando na sua vida. Fica aí tranquilo que Deus está se movendo a teu favor. O apóstolo Paulo diz que aprendeu a viver contente, Filipenses 4, 11. Como se aprende a viver contente? Quando você recebe um presente, daí você fica contente? Beleza. Quando recebe um elogio, um reconhecimento, um aumento de salário, você fica contente? Beleza, parabéns. Mas aprender a viver contente significa que vão acontecer coisas que poderiam te levar à tristeza. O apóstolo Paulo é alguém que nós podemos ter como um exemplo. Um exemplo lá em Filipos. Lá ele foi preso. Ele foi, junto com Silas, preso. Eles foram pregar o evangelho. Como resultado, eles receberam esse privilégio de serem presos. Porque ele vai falar, nós não temos o privilégio somente de crer, mas também de padecer. E lá na prisão, à meia-noite, sabe o que eles estavam fazendo, Paulo e Silas? Cantando. Isso mesmo, louvando, adorando ao Senhor. Todo mundo ali ao redor, triste, abatido, sem esperança, eles louvando a Deus. Um homem que tem fé é um homem privilegiado na terra e sabe que tudo o que acontece serve para alguma coisa. E ele diz assim: Eu aprendi a viver contente. Então, naquelas situações que pareciam motivos para se
entristecer ou para se abater. Ele diz assim: eu aprendi a viver contente. Eu me sinto privilegiado de poder padecer por causa do meu Senhor. Como se aprende a viver contente? Aprenda. Deus vai te dar lições extraordinárias. Deus está ativo, diz ali no versículo 29, que ele faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O estado de uma pessoa não é um decreto, é apenas um momento. Aquele que está ali afadigado, cansado, ele vai multiplicar forças. Talvez você se sinta fraco, mas Deus muda situações, Deus muda sensações, Deus muda pensamentos. O cansado e sem vigor pode se tornar no forte e o mais forte, porque o Senhor renova e multiplica forças. Versículo 30 vai falar: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A palavra mas, ali, que aparece no versículo 31, expressa a diferença entre dois tipos de pessoas. O primeiro grupo são os cansados e caídos. O segundo grupo são os renovados. Obviamente que todo trabalho gera um cansaço, mas quando você descansa, quando você para renovar as suas forças, você tem uma fonte, essa fonte é o Senhor. Quais as diferenças entre esses dois grupos? Um exemplo: o primeiro grupo é identificado como gente jovem, mas desanimada, abatida. O segundo grupo é identificado não por idade, mas por confiança. Não é a idade que determina quanto ela trabalha ou como a pessoa se sente após ter feito muito esforço. Não é a idade. Os que esperam no Senhor têm um ingrediente de renovação de forças e de superação. Talvez se você pegar uma pessoa mais velha para competir fisicamente com uma mais nova, ela vai sair perdendo. Ela não vai ter tanta agilidade, ela não vai ter tanto gás, mas se você comparar espiritualmente, aquele que espera no Senhor é como aquele que renova as forças. Ele andou muito, gastou a gasolina, mas ele tem um lugar onde ele vai abastecer e o tanque vai ficar cheio novamente. Quando os outros param, os que confiam no Senhor continuam subindo, correndo e andando. Qual o segredo? Seus olhos estão voltados ao Senhor. Você já disse alguma vez, não aguento mais? Costumo dizer que essa turma do não aguento mais, que estou morrendo, estou morto, solta um boi bravo atrás dela para ver. Capaz de pular taipa, correr 100 metros, subir numa árvore e ficar lá em cima olhando o perigo. Sim ou não? Porque a nossa força, nós colocamos um limite. Achamos que estamos no limite. Quero dizer para ti que aquele que busca no Senhor, os que confiam no Senhor, renovam as suas forças. Não vão ficar caídos. Você pode estar passando por tribulação. A célula, às vezes, passa por momentos de tribulação. Às vezes, algum irmão da célula não está muito bem, você fica meio abatido com aquilo. Mas eu quero dizer para ti que todo acontecimento na vida, na tua vida, ou naqueles que estão ao teu redor, podem interferir. Sim, deve interferir, porque se a gente tem amor, a gente se importa. Se a gente leva a sério os acontecimentos, a gente se importa e busca soluções. Mas quero dizer também que nada disso serve como desculpa ou nada disso será motivo para a tua paralisia. Será motivo para você buscar ainda mais ao Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. Minhas forças não são meu limite, porque eu tenho esperança e essa esperança está confirmada, garantida no Senhor.